Muito bem, gente. Para a gente finalizar este tema, tabela periódica e propriedades periódicas, a gente inicia aqui agora, então, com a primeira propriedade periódica, que ela é como se ela fosse a mãe de todas as propriedades. Se você compreender o comportamento do raio dos átomos dos elementos químicos que nós conhecemos, você vai entender tranquilamente as outras propriedades periódicas, ok? Então vamos começar com o raio. Bom, no período, ou seja, nas linhas horizontais, né, quanto maior o número atômico, ou seja, quanto maior o Z, e o que é o Z? É o número de prótons, ou seja, quanto maior o número atômico, o número de prótons, menor o raio. Então, gente, na horizontal, ou seja, no período, você vai comparar da seguinte maneira: aquele elemento químico que tiver mais prótons, o núcleo consegue atrair mais efetivamente os elétrons da eletrosfera. Com isso, a distância entre eles diminui e o raio, consequentemente, é menor. E aí você se pergunta, mas e na coluna, ou seja, na vertical? Quanto maior o número de camadas eletrônicas, maior será o raio. E aí, você olhando ali para uma coluna, é só você lembrar da primeira parte da nossa videoaula. O que é a lógica mesmo? Que o número do período indica o número de camadas ocupadas por elétrons. Portanto, quando você desce numa coluna, o que está aumentando? Né? Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. O número do período está aumentando porque está aumentando o número de camadas ocupadas por elétrons. O que você espera que aconteça? Sem dúvida, gente, o raio aumenta. Ok? Então, resumindo, você pode ver através dessas duas setas pretas que o raio aumenta para baixo, porque está aumentando o número de camadas ocupadas por elétrons, e o raio ele diminui para a direita na horizontal, ou seja, no período, o raio é menor à direita. Por quê? Porque o número atômico está aumentando para a direita. E quanto maior o número atômico, maior o número de prótons no núcleo, maior a atração entre o núcleo e os elétrons na eletrosfera. Ok? Então, na verdade, neste gráfico aqui, eu preferi representar a seta na horizontal, ela está aumentando para a esquerda, ou seja, indicando que o raio aumenta para a esquerda, ou seja, em outras palavras, diminui para a direita, ok? Vamos lá. Continuando, então, a nossa caminhada. Veja bem aqui, gente. Ó, agora, a gente vai trabalhar não com a comparação dos elementos na tabela periódica, mas a comparação entre um átomo e o seu cátion e um átomo e o seu ânion. Muito importante isso aqui, e não é complicado. Comparando o raio atômico e o raio iônico, né, de espécies do mesmo elemento químico. Vamos começar ali do lado esquerdo. Você está vendo ali a representação de um átomo de sódio e à direita do cátion Na+. Perceba, gente, uma coisa muito curiosa. O sódio é um átomo e, portanto, ele é neutro. Ele tem 11 prótons e 11 elétrons. O raio, medido experimentalmente, é igual a 186 picômetro, ou pode falar picômetro também, picômetro, picômetro. Mas o que vem a ser pico? 10 elevado a menos 12 metro. Então, ok? Vamos usar aqui a expressão picômetro. Então, o raio do sódio é 186 picômetro, né? Enquanto que o raio do cátion sódio é bem menor, é 95 picômetro. Você sabe por quê? Porque o cátion, ele sempre é menor do que o seu átomo, porque no cátion ele tem mais prótons do que elétrons. Tá vendo ali? No Na+, tem 11 prótons e 10 elétrons, ou seja, tem um próton a mais do que elétrons. Se tem um próton a mais do que elétrons, o núcleo ele tem uma capacidade de atrair mais fortemente ainda os elétrons na eletrosfera. Tá? Então, conclusão, o cátion é sempre menor do que o seu átomo. Ok, gente? E tá aí valores experimentais, né? Agora, vamos pensar o contrário. Você tem ali o átomo de cloro e à direita dele representado o ânion cloreto. Ora, vamos pensar junto aqui. O cloro tem 17 prótons e 17 elétrons, por isso que ele é um átomo, ele é neutro. O raio dele é 99 picômetros, ou picômetro.
No entanto, o cloreto ele ganhou um elétron, portanto ele tem um elétron a mais do que prótons. Olha que curioso. Só de entrar um elétron, o raio aumenta violentamente. Qual que é a explicação, gente? Porque no ânion tem menos prótons para atrair mais elétrons. No átomo, é a mesma quantidade de prótons e elétrons, mas no ânion, ele é ânion porque ele tem mais elétrons do que prótons. Portanto, o núcleo, ele tendo menos prótons do que elétrons, ele não consegue atrair tão significativamente os elétrons. Por isso que o raio aumenta. Então, resumindo, comparando um átomo e um cátion do mesmo elemento químico, o cátion é menor do que o átomo. Mas comparando um ânion e um átomo do mesmo elemento químico, é o contrário. É o ânion que é maior do que o átomo. E aqui a gente deu a explicação para você não ficar memorizando, ok? Vamos continuar. Essa tela, gente, ela é um resumo muito interessante de tudo que a gente viu. Quer ver? Presta atenção, por favor. Vamos começar do lado esquerdo. Você está vendo ali 3 exemplos de metais alcalinos, coluna 1A. Lítio, sódio, potássio. Então, estamos descendo na coluna 1A. O que você espera que aconteça com o raio? Esses raios são dados em picômetro, tá? Ou picômetro. Você espera que o raio aumente, porque está aumentando o número de camadas ocupadas por elétrons. Você pode pensar a mesma coisa para o lado direito dessa tela, só que ali você está vendo os halogênios, coluna 7A ou coluna 17 da tabela periódica. O que acontece com o raio? Na medida que você desce na coluna 7A, aumenta. Ok. Agora vamos analisar à esquerda o cátion de cada átomo. Você espera que aconteça o quê? Como a gente acabou de explicar, que o raio do cátion seja menor do que o seu átomo. Você pode ver que tem uma coerência. Vamos ao lado direito. 3 exemplos de 3 ânions comparando o raio deles com o raio dos seus respectivos átomos. O que você espera que aconteça? O raio de cada ânion é maior do que o raio do seu respectivo átomo, como a gente explicou agora também. E a última característica dessa tela que eu gostaria de dizer para vocês é, olhando na horizontal, lítio, flúor, eles estão no segundo período da tabela periódica. Porém, o flúor tem 9 prótons, ele está à direita da tabela periódica. Portanto, o raio é menor. Lembra que no período, na medida que você vai para a direita, o número atômico aumenta, o número atômico é o Z, é o número de prótons. Na medida que o número atômico aumenta, o que acontece com o raio? Diminui. Olha aqui. Vamos ao exemplo do meio. O sódio está na esquerda, no terceiro período da tabela periódica, na extrema esquerda, enquanto que o cloro está bem quase no finalzinho ali à direita do terceiro período. O que você espera que aconteça com o raio? Diminua, né? Porque o número atômico aumentou. Então, o núcleo atrai mais fortemente os elétrons. Ok? E, finalmente, eu sei que é repetitivo, mas vale a pena repetir para a gente aprender, potássio e bromo. O potássio está no quarto período da tabela periódica, na extrema esquerda. O potássio tem 19 prótons. Então, está ali o raio dele. No mesmo período dele, no quarto período, na extrema direita, você encontra o bromo, né? Ambos têm 4 camadas ocupadas por elétrons, por isso que ambos pertencem ao quarto período da tabela periódica. Mas por que o raio do bromo é bem menor do que o raio do potássio? Porque o bromo tem 35 prótons. O número atômico dele é 35. Portanto, quanto mais prótons, menor o raio. E isso vale para o período. Na coluna, na medida que você desce na coluna, o número de prótons aumenta? Sim. Mas o que explica de uma maneira mais efetiva o raio estar aumentando é porque está aumentando o número de camadas ocupadas por elétrons. Entenderam por que eu parei bastante aqui nessa tela? Porque essa tela é o resumo de tudo o que a gente viu de raio. Ok, pessoal? Podemos dar sequência? Vamos lá. Bom, e aqui, olha que é muito curioso, gente, esta tabela, porque nesta tabela
a gente vai ver uma comparação de espécies isoeletrônicas. O que vem a ser espécies isoeletrônicas? Bom, vamos traduzir. Iso são espécies que têm iguais quantidades de elétrons, espécies isoeletrônicas. Então eu trago aqui para vocês, veja bem, uma, duas, três cátions, o alumínio mais 3, né? O cátion magnésio 2+, o cátion Na+. Um átomo, portanto neutro, neônio, e em seguida 3 ânions, o ânion fluoreto F-, o ânion O2- e o ânion N3-. 3 cátions, um átomo e 3 ânions. Todos eles têm uma característica em comum. Então, o que eu fiz aqui nessa tabela? Né? Eu pesquisei uma tabela periódica, peguei o número atômico deles. Ok. O número atômico, gente, é o número de prótons. Então, simplesmente copiei. E o número de elétrons, a gente podia até treinar aqui agora, hein? Aqui. O alumínio mais 3, ele é mais 3 porque ele tem 3 elétrons a menos do que prótons. Portanto, olha lá, ele tem 13 prótons e 10 elétrons. Mesma coisa, vamos lá. Magnésio 2+, ele perdeu 2 elétrons, então ele não tem 12 elétrons, ele tem também 10 elétrons, ok? Na+, perdeu 1 elétron, portanto ele tem 10. Neônio é um átomo e, portanto, ele é neutro. Agora, F- ganhou 1 elétron, então ele tinha 9 elétrons, ele ganhou 1, 10 elétrons. O2- ganhou 2 elétrons, ficou com 10. E o N3- ganhou 3 elétrons, ficou com 10, ok? Qualquer dificuldade nessa parte também, eu te convido a assistir minhas videoaulas, né, sobre teoria atômica que se encontram aqui no meu canal do YouTube, ok? E aí, gente, olha que curioso. Todas essas espécies, elas possuem em comum o mesmo número de elétrons. E aí você poderia pensar assim, então o tamanho dessas espécies é o mesmo. E não é. E você vai entender por quê. Veja bem, no alumínio mais 3, tem 3 prótons a mais do que elétrons. Portanto, a atração do núcleo com a eletrosfera é maior. Essa atração sendo maior faz com que o raio diminua. Portanto, em espécies isoeletrônicas, os cátions, eles têm raios menores. Estão vendo aqui? Mas por que o raio do Na+, ele não é o menor de todos? Vamos entender por quê? Porque no Na+, tem um próton só a mais do que a mesma quantidade de elétrons que os outros. Mas tudo bem, tem um próton a mais. Então o núcleo atrai fortemente esses elétrons, mas atrai menos do que no caso do alumínio 3+. Tá ok? Sabe o que você pode concluir então? Vê se você entende a minha frase. Quando você compara espécies isoeletrônicas, portanto espécies que têm o mesmo número de elétrons, quanto maior a carga do cátion, menor é o raio. Ok? Você tem aqui carga mais 3, carga mais 2 e carga mais 1. Qual que é o menor de todos? É o alumínio mais 3. Mas, entendeu? Não estou pedindo para memorizar, estou te explicando. O fato dele ter uma carga maior significa que ele tem, comparativamente, mais prótons do que elétrons. Quando você compara com o magnésio 2+ e o Na+. O núcleo atrai mais os elétrons, o raio diminui. Vamos agora seguir? Bom, gente, no caso do neônio, né, o raio fica ali no meio dessa nossa comparação. É claro, tem o mesmo tanto de prótons e elétrons. Agora, no caso dos ânions, veja o que acontece. O F-, ele tem um próton a menos do que elétron. Então, a atração do núcleo com a eletrosfera já é menor. Está vendo que o raio já aumenta? E no caso do O2-, por que o raio é maior ainda? Porque tem 2 prótons a menos para atrair a mesma quantidade de elétrons. Então, a atração está ficando cada vez mais fraca. E, finalmente, no ânion N3-, você tem 7 prótons e 10 elétrons, você tem 3 prótons a menos do que elétrons. Portanto, a capacidade do núcleo de atrair os elétrons é menor ainda. Portanto, o raio aumenta mais ainda. O que a gente pode concluir? Vê se você compreende a minha frase.
Comparando espécies isoeletrônicas, quanto maior a carga do ânion, maior o raio. Aqui, ó, -3 é maior do que -2, que é maior do que -1. Quanto maior a carga do ânion, maior o raio. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, com isso, galera, nós fechamos a primeira propriedade periódica, que é a propriedade chamada raio. E aí você deve estar querendo perguntar, mas, professor, você entrou no raio, você disse que é uma propriedade periódica, mas por que ela chama periódica? Pelo seguinte, gente, propriedade periódica é uma propriedade que, na medida que você percorre a tabela periódica, ou seja, na medida que vai aumentando o número atômico, ou seja, na medida que vai aumentando o número de prótons, aquela propriedade periódica que você está observando, qual que é o comportamento dela? Ela aumenta, diminui, depois aumenta de novo, depois diminui. Ou ela pode diminuir primeiro, mas depois ela aumenta. Depois ela diminui novamente, depois ela aumenta. Propriedade periódica significa uma propriedade que aumenta, diminui, à medida que você percorre a tabela periódica, ou seja, à medida que aumenta o número de prótons. Ok? Tudo bem? Então vamos continuar. E aqui, gente, foi só em nível mesmo de curiosidade, eu estou apresentando para vocês, né, uma tela onde mostra apenas uma analogia, mostrando que, comparando o raio das espécies isoeletrônicas, o menor de todos é o cátion, que tem a maior carga. E o maior de todos é o ânion, que tem a maior carga. Ok? Então, com isso, a gente encerrou a primeira propriedade periódica, que é o comportamento do raio atômico numa tabela. Ok? Vamos lá. Gente, uma segunda propriedade periódica muito importante é chamada energia de ionização. Então, vamos à definição e depois a gente vai entender. Energia de ionização, por definição, é a energia absorvida na retirada de um mol de elétrons de um mol de átomos no estado gasoso. Então, dá uma olhada aqui nesse exemplo. Você está vendo ali representado um mol de Na gasoso, um mol de sódio gasoso. Esse 1 mol de sódio gasoso absorve 496 kJ. Se um mol de sódio gasoso absorver essa energia, o que vai acontecer? Vai liberar um mol de elétrons, ok? Vai liberar um mol de elétrons. Por quê? Porque cada átomo libera um elétron. Mas se você está pensando em um mol de átomos no estado gasoso, vai liberar um mol de elétrons no estado, né, um mol de elétrons. E, consequentemente, esse 1 mol de átomos no estado gasoso vai se transformar em 1 mol de cátions Na+ gasosos. Ok? Antes de eu continuar, eu queria dizer para vocês que existem outras unidades de energia, tá, gente? É muito utilizado elétron-volt. Elétron-volt é a energia absorvida ao se arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Aqui a gente usa quilojoule para representar a energia envolvida na retirada de um mol de elétrons a partir de um mol de átomos no estado gasoso. O que você pode concluir, gente? Quanto menor é um átomo, ou seja, quanto menor é o raio dele, concorda que um núcleo sente mais atração pelos elétrons? Quanto menor o raio, menor a distância entre os prótons no núcleo e os elétrons na eletrosfera, concorda? Portanto, quanto menor o raio, a energia que tem que ser absorvida para poder arrancar esses elétrons é maior, porque a atração entre o núcleo positivo e os elétrons negativos, quanto menor o raio, maior é essa atração. Conclusão, quanto menor o raio, maior a energia de ionização, maior a energia que tem que ser absorvida para poder romper essa atração e, finalmente, retirar o elétron da eletrosfera. Ok? Muito bem. E para a gente provar para vocês que esses valores, né, que essa propriedade ela é real, ela é medida experimentalmente, eu trago aqui para vocês os valores da primeira energia de ionização. O que significa primeira energia de ionização? É a energia necessária para tirar o primeiro elétron de um átomo. Ok, gente?
primeira energia de ionização é a energia para tirar o primeiro elétron de um átomo, né? Segunda energia de ionização é a energia necessária para retirar o segundo elétron de um átomo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, tá? Então veja bem, eu peguei como exemplo os metais alcalinos, coluna 1A, né? E olhei na tabela periódica, né, na internet, o valor da energia de ionização para tirar, né, o primeiro elétron. Lembrando, nesse caso aqui é para tirar 1 mol de elétrons, né? A unidade é kJ por mol. O que é importante? Veja bem, o lítio, dentre todos, é o que tem o menor raio, não é? Porque ele não está lá em cima na coluna 1A. O lítio pertence ao segundo período da tabela periódica, portanto, ele tem 2 camadas ocupadas por elétrons, por isso que ele é menor, comparando com os outros, da coluna 1A. Se o raio dele é menor, a energia para tirar elétron dele é maior, ok? Compare agora com o césio. O césio está no 2, 3, 4, 5, 6, no sexto período da tabela periódica. Portanto, ele tem um raio maior. Ele tem 6 níveis ocupados por elétrons. É mais fácil arrancar o primeiro elétron dele. Lembrando que o primeiro elétron é o mais distante do núcleo. Nós vamos trabalhar isso melhor agora a partir da próxima tela. O primeiro elétron que é removido é o elétron mais distante do núcleo. Portanto, é o elétron da camada de valência. Tudo bem, pessoal? Então, veja bem a energia de ionização dele, a primeira energia de ionização. Olha lá, é menor. Tá ok? Então, é isso aí. Então, na medida que o raio diminui, e o raio diminui para cima, o que acontece com a energia de ionização? Aumenta. Por isso que eu estou mostrando aqui uma seta, indicando que a energia de ionização aumenta para cima. E no período, gente? Na horizontal. Vamos lá. No período, você já sabe que percorrendo o período, ou seja, a horizontal, para a direita, o número atômico aumenta. Se o número atômico aumenta, o número de prótons aumenta, consequentemente, o que acontece com o raio? Diminui. E se o raio diminui para a direita, como a gente já viu, o que acontece com a energia de ionização? Aumenta. Vamos ver que isso é verdade? Eu peguei aqui elementos do segundo período da tabela periódica. Lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Todos eles pertencem ao segundo período da tabela periódica. Eles estão aqui, ó, gente. Ok? O que está acontecendo com a energia de ionização? Olha lá, na medida que o raio diminui para a direita, a energia de ionização aumenta. Está vendo que está aumentando? Ô, professor, eu estou vendo que está aumentando, mas peraí. Do berílio para o boro diminui, depois volta a aumentar. Ok. Mas aqui do nitrogênio para o oxigênio, diminui, depois volta a aumentar. Pessoal, não é o objetivo da nossa videoaula a explicação para essas 2 exceções. Na verdade, tem várias exceções na tabela periódica. Não é nosso interesse aqui a gente explicar essas 2 exceções. Lembrando que não são só essas 2, tem várias exceções, ok? Então, para a direita, na medida que o raio atômico diminui, a energia de ionização aumenta. Tudo bem até aí? Podemos seguir? Bom, o que nós vamos fazer agora, gente? A gente vai comparar as sucessivas energias de ionização para um mesmo elemento químico. Esses valores que eu trago aqui para vocês são energias de ionização em kJ por mol, ok? E aí você me pergunta, professor, eu não entendi, o que significa sucessivas? Dá uma olhada aqui nas equações que eu estou mostrando para vocês. A gente vai pegar como exemplo o elemento químico magnésio. O magnésio, ele tem 12 prótons, portanto, ele tem 12 elétrons. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Nós vamos remover o primeiro elétron dele. O primeiro elétron dele é o elétron mais distante do núcleo. É o elétron da camada de valência dele, da última camada. Tudo bem, gente? Então, nós vamos retirar o primeiro elétron dele. A energia necessária é essa. Depois, nós vamos tirar o segundo elétron dele, depois nós vamos tirar o terceiro elétron dele. Entenderam? Nós vamos tirar os sucessivos elétrons de um átomo de um determinado elemento químico.
Então vamos lá. Veja bem, gente. Você tem ali o magnésio no estado gasoso. O raio dele é 150 picômetro, ou picômetro. Se absorver 738 quilojoules, lembrando que essa energia é para arrancar um mol de elétrons de um mol de átomos no estado gasoso, a gente obtém um mol de cátions magnésio mais. Ok, qual que é a energia necessária? 738 quilojoules. Ok. Gente, vamos tirar agora o segundo mol de elétrons dele, só que agora você vai tirar, né, o segundo mol de elétrons não mais do magnésio gasoso, mas do magnésio mais, do cátion magnésio mais, que já se formou ao se remover o primeiro elétron de cada átomo de magnésio. Portanto, você tem que pensar agora assim, eu vou tirar o segundo elétron, não é do magnésio, mas é do cátion magnésio mais. Tudo bem? Dá uma olhada no raio do magnésio mais. Comparando o raio dele com o raio do magnésio átomo, o raio do cátion, como a gente acabou de entender, é bem menor do que o raio do átomo. Portanto, se você está tirando agora o segundo elétron do cátion magnésio mais, se o raio dele é bem menor do que do átomo, você espera que aconteça o quê? Que a energia necessária para arrancar o próximo elétron, que é o segundo, né? É bem maior. Concorda? Agora, vamos continuar. Você obtém o cátion magnésio 2+. Então agora nós vamos pegar o cátion magnésio 2+ e retirar dele o terceiro elétron. Você está tirando o terceiro elétron do cátion magnésio 2+. Dá uma olhada no raio do magnésio 2+. 65 picômetro. O que aconteceu com o raio? Diminuiu mais ainda. Quanto menor o raio, vai ficando cada vez mais difícil arrancar o próximo elétron. Por quê? Porque a distância entre o elétron que vai sair e o núcleo é cada vez menor. O que justifica, de novo, o aumento na energia de ionização. Então vamos agora ler comigo esta frase. Vamos lá. As sucessivas energias de ionização são sempre crescentes. Sempre. Você tira o primeiro elétron, gasta uma energia. Para tirar o segundo, gasta mais. Para tirar o terceiro, gasta mais. Para tirar o quarto, gasta mais. Por quê? À medida em que um elétron é retirado, o próximo elétron será removido de um cátion de carga maior e de raio cada vez menor. É o que a gente comentou aqui, ok? Vamos lá. E aí, gente, veja bem. Continuando aqui a nossa caminhada, ó. Eu vou agora, antes de apresentar uma tabelona para vocês, eu vou mostrar para vocês esta tela. Nós vamos pegar os elementos do terceiro período da tabela periódica, tá? Dando um toque para você, gente. Essa explicação que a gente está dando, ela funciona muito bem, principalmente, é claro que funciona também para os elementos de transição, colunas B de bola. Mas essa explicação que a gente está dando, o grande foco nela, o grande foco é nos elementos normais, típicos ou representativos, ou seja, os elementos pertencentes às colunas A da tabela periódica. Tá legal? Então, porque quando você trabalha com os elementos de transição ou transição interna, começa a ter algumas questões envolvendo o raio e, consequentemente, isso influencia na energia de ionização. Tá? Não é o nosso objetivo aprofundar tanto aqui nessa nossa videoaula, tá bom? Então vamos lá. Sucessivas energias de ionização em quilojoule por mol dos elementos do terceiro período da tabela periódica, os elementos normais, típicos ou representativos das colunas A. Então vamos lá. Na tabela a seguir, os valores de energia de ionização destacados na cor verde referem-se aos elétrons mais externos, isto é, aos elétrons da camada de valência. O salto, entre aspas, o que é o salto? Ou seja, a grande variação que ocorre entre dois valores de energia de ionização, ou seja, entre um valor em cor verde e um valor em cor preta, isso tudo vai ser explicado na próxima tela, está relacionado
a retirada de um elétron de um nível mais interno de energia. E esse valor vai estar na cor preta. Gente, eu preferi ler primeiro essa tela, porque aí eu não volto aqui na tela para poder te explicar a tabela, ok? Mas você vai entender tranquilamente o que está escrito aqui, tá? Vamos lá então? Aqui, ó. Então, veja bem. Eu vou começar, então, pegando os elementos da coluna, o elemento, perdão, da coluna 1A. Preparado aí? O que significa isso? Sódio, magnésio, alumínio, silício, fósforo, carbono, cloro e argônio, todos estão no terceiro período da tabela periódica. Claro, cada um pertence a uma coluna. Coluna 1A, 2A, 3A, ok? Eu acabei de comentar isso com você aqui, ó. Peguei os elementos das colunas A. E o gás nobre também, ok? Então, nós vamos trabalhar o tal do salto na energia de ionização. Por que de repente, quando você tira um determinado elétron de cada um deles, a energia absorvida para tirar elétron, ela é bem maior do que talvez você imaginasse. Porque você já entendeu que as energias são crescentes. Nós já explicamos o porquê. Mas por que de repente a energia é bem maior, né, para poder arrancar aquele elétron quando comparado com o elétron anterior? Tá ok? Tem a ver com o número de elétrons que está na camada de valência. Então vem comigo. Começando aqui, ó. Sódio. O sódio, ele tem um elétron na sua última camada. Por isso que ele pertence à coluna 1A. Na videoaula anterior, eu comentei isso com vocês, tá, gente? Então, se você precisar um pouco desse aprofundamento, você pode assistir a minha outra videoaula, que é a primeira parte de tabela periódica. O importante é você entender o seguinte: o número da coluna A indica um número de elétrons de valência, o número de elétrons na última camada. Então, veja bem, sódio, ele pertence à coluna 1A, então ele tem um elétron sozinho na última camada. Então, vamos lá. Para você poder removê-lo, é necessário absorver 498 kJ. Quando você remove esse elétron, o próximo elétron já não está mais na última camada, entenderam? Já está no nível anterior. Toda vez que há um grande salto, uma grande variação no valor da energia de ionização, significa que houve mudança no nível ocupado por elétrons. Entenderam por que passa de 498 para 4.560? Né, gente? Precisa de muito mais energia para arrancar o próximo elétron. Por quê? Porque ele está não mais na última camada, mas na camada anterior. E, portanto, ele está bem mais próximo ao núcleo. Então, a energia para poder arrancá-lo é bem maior. Agora, você pode se perguntar, professor, eu estou entendendo aqui, ó, as próximas energias para arrancar os próximos elétrons são crescentes, mas por que daqui em diante não houve mais uma grande diferença? O que você pode concluir? É porque todos esses elétrons estão no mesmo nível eletrônico, na mesma camada. Entendeu? Vamos lá. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês algumas imagens que vai te favorecer muito. Veja bem. Coluna 2A. Então, se o número da coluna A, é 2, significa que aquele elemento que você está olhando para ele, ele tem 2 elétrons na última camada. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Para tirar o primeiro elétron do magnésio 736, para tirar o segundo elétron 1445. Aumentou, né? Porém, compare a energia para tirar o terceiro elétron. Está vendo que houve um grande salto na energia de ionização entre o segundo e o terceiro elétron? Por quê? Porque você entendeu. O magnésio pertence à coluna 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Então, para tirá-los, precisa de energia, sim. Mas quando vai tirar o terceiro, mudou de nível energético, mudou de camada. É muito mais difícil. Está vendo aqui que o grande salto foi entre o segundo e o terceiro elétron? E aí, gente, agora eu vou acelerar. Alumínio pertence à coluna 3A. Ele tem 3 elétrons na última camada. Aqui, ó.
para tirar o primeiro elétron, a energia para tirar o segundo, a energia para tirar o terceiro. Onde há o grande salto na energia? Quando vai tirar o quarto elétron. Estão vendo aqui? Coluna 4A. Eu peguei o silício. Quantos elétrons ele tem na última camada? 4. 1, 2, 3, 4. Você espera que haja um grande aumento na energia de ionização quando for tirar qual elétron? O quinto. Porque o quinto elétron não está na última camada, uma vez que ele tem somente 4 elétrons. Está vendo aqui? Ó? O grande salto na energia se dá entre o quarto elétron e o quinto. E aí você entendeu. Vamos terminar, para dar aquela sensação boa que a gente viu todos. Coluna 5A. O fósforo tem 5 elétrons na última camada. Então, energia para tirar o primeiro, tirar o segundo, terceiro, quarto, quinto. Vai aumentando. Ok? Quando vai tirar o sexto elétron, aqui entre o quinto e o sexto, há um grande salto na energia, porque o sexto elétron já não está na última camada. Coluna 6A. Tem 6 elétrons na última camada. Quem? O enxofre. Então, primeiro elétron, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Cada vez, né, que você tira um elétron, vai ficando cada vez mais difícil. Né? Nós já explicamos por quê. Então, a próxima energia de ionização é maior. Mas por que para tirar o sétimo elétron é muito mais difícil? Precisa de muito mais energia. Porque mudou de camada eletrônica. Tá? Finalmente, vamos mostrar aqui. Cloro. Coluna 7A da tabela periódica. Quantos elétrons ele tem na última camada? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, pronto. Quando vai tirar o oitavo elétron, o grande salto na energia de ionização ocorre entre o sétimo e o oitavo elétron. Significa o quê? Que o cloro tem 7 elétrons na última camada. Quando vai tirar o oitavo, é muito mais difícil. E, finalmente, gente, eu peguei como exemplo aqui o argônio, né? Todos são do terceiro período da tabela periódica. O argônio, ele é um gás nobre. Ele tem 8 elétrons na última camada. Então, aqui, ó, a energia para tirar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. São energias de ionização sempre crescentes, claro. Porém, para você tirar o nono elétron, é muito mais difícil. Precisa de muito mais energia. Então, você viu que a energia de ionização, o salto no valor da energia de ionização, né, te dá uma ideia da quantidade de elétrons que tem na camada de valência. Os elétrons da camada de valência, da última camada. Ok, pessoal? Legal, né? E aí, gente, agora, o que eu fiz? Tudo que a gente falou, eu fiz assim, ó. Eu fiz imagens para você realmente se convencer disso, tá? Eu vou me posicionar aqui, explicar os 3 primeiros, depois explico os 3 últimos. Veja bem aqui o título dessa tela. Distribuição de elétrons em órbitas, que foi isso que a gente acabou de falar, dos elementos do terceiro período da tabela periódica. Então, vamos lá, gente. Da esquerda para a direita, aqui em cima. Sódio. O número atômico dele é 11, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Ele é da coluna 1A, ele é um metal alcalino, ou coluna número 1. Lembra disso? Aqui, ó, ele tem 1 elétron na última camada. Tranquilo? Magnésio, coluna 2A, ele tem 2 elétrons na última camada. Ele tem 12 elétrons, porém na última camada, 2. Alumínio, coluna 3A ou coluna 13. Não é? Quantos elétrons ele tem na última camada? 3. Tá vendo, gente? Eu fiz aqui nessa imagem a distribuição dos elétrons por camada. Então, qual que é a minha sugestão de estudo? Eu sugiro que vocês parem nessas telas aqui e voltem ali naquela tabela anterior e ver se está tudo ok. Tá legal? Então, para a gente finalizar, mais uma tela. Aqui, ó, silício, coluna 4A. Quantos elétrons ele tem na última camada? 4. Né? Depois, fósforo, coluna 5A. Quantos elétrons ele tem na última camada? 5. Enxofre, coluna 6A. Quantos elétrons ele tem na última camada? 6. Entenderam? Que o salto vai ser entre o sexto elétron e o sétimo. Entenderam? E, finalmente, aqui, para terminar, eu fiz questão de mostrar a todos da tabela anterior. O cloro, ele tem 17 elétrons, porém ele é da coluna 7A.
então ele tem 7 elétrons na última camada. E, finalmente, gente, o argônio, ele é um gás nobre, coluna 8A ou coluna 0, ele tem 8 elétrons na sua última camada. Tá certo? Espero que essas imagens também te ajudem a compreender os saltos na energia de ionização, ok? Ok, gente, dessa maneira a gente terminou energia de ionização. Então vamos dar sequência às propriedades periódicas. Tudo certo? Bom, gente, essa propriedade periódica, ela é uma propriedade que ela é importante, mas tem um pequeno problema. A quantidade de elementos químicos cujos valores medidos experimentalmente foram obtidos é uma quantidade muito pequena. Então, a afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, que eu vou explicar para vocês, é uma propriedade periódica, sim, porque eu já expliquei o que é periódico. Na medida que você percorre a tabela periódica, é uma propriedade que aumenta e diminui na medida que você percorre a tabela periódica. Mas o que eu quero dizer é que os valores experimentais desta energia, os valores são poucos. Tá ok? Então, é importante eu deixar claro isso para vocês. Ok, professor, o que é afinidade eletrônica ou eletroafinidade? Quando você diz assim, gente, eu tenho afinidade por uma pessoa, você gosta da pessoa. Então, o que é afinidade eletrônica? É a tendência que um átomo tem em ganhar elétron. Ela tem uma tendência de virar ânion. Mas, em outras palavras, a afinidade eletrônica é a energia que é liberada, portanto, é um fenômeno exotérmico, quando um átomo neutro, no estado gasoso, recebe um elétron, transformando-se no ânion. Então, gente, aqui está um exemplo, né? Agora que eu não estou trazendo valores reais para vocês, ao contrário da energia de ionização que eu trouxe, eu quero que você entenda qualitativamente. Você tem ali cloro no estado gasoso. Se ele ganha um elétron, ele se transforma num ânion cloreto no estado gasoso. E ao se transformar num ânion, libera energia. O que a gente pode concluir? Que quanto mais libera energia, é porque esse átomo ele tem maior tendência de ganhar elétron, ele tem uma afinidade eletrônica maior. Tanto que ele tem uma afinidade eletrônica maior, que quando ele ganhou esse elétron se transformando num ânion, ele liberou mais energia. Ok, então, de uma maneira genérica, tem que tomar muito cuidado com essa interpretação aqui, tá, gente? O que a gente pode concluir? Quando um átomo é menor, o núcleo dele está mais perto da camada de valência, concorda comigo? Então, ao entrar um elétron, esse núcleo ele atrai fortemente esse elétron. Então, o que a gente pode concluir de uma maneira muito genérica? Muito genérica. Quanto menor o tamanho do átomo, quanto menor o raio dele, maior é a sua tendência de ganhar elétron, maior é a sua afinidade por elétron. Portanto, perceba que nessa tabela o raio ele não aumenta para cima, perdão, eu falei errado, o raio diminui para cima, me corrigindo novamente, né? O raio diminui para cima. Então a afinidade eletrônica aumenta. E no período, que é horizontal, o raio diminui para a direita. Se o raio diminui para a direita no período, a afinidade eletrônica aumenta. Tá bom, gente? Tem várias exceções e tem alguns detalhes que eu também não tenho como objetivo discutir na nossa videoaula. Ok, gente? Podemos seguir? Muito bem, pessoal. E aí agora estamos caminhando para a nossa reta final das propriedades periódicas. Então vamos lá, que agora a gente está na reta final. Eletronegatividade, que muita gente confunde com afinidade eletrônica, tem uma pequena diferença, gente. Afinidade eletrônica é a energia liberada quando átomos no estado gasoso ganham elétrons. Então se transforma em íons, em ânions. Eletronegatividade não é a tendência em ganhar elétron virando um ânion. É a tendência, vamos lá, vamos ler. Eletronegatividade ou caráter ametálico, porque os ametais em geral são mais eletronegativos do que os metais. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem em atrair elétrons numa ligação química. Então, quando aquele átomo se liga no outro, eles vão compartilhar elétrons. Lembra das ligações covalentes? Compartilhamento de elétrons?
Aquele que atrai mais elétron, a gente diz que ele é mais eletronegativo. Tudo bem? Gente, fazendo aqui uma analogia, um macetinho, comparando vários ametais. Quem que é o mais eletronegativo de todos? De todos. Aí inclui também os metais. É o flúor. Tá? Então vamos lá. O F é o mais eletronegativo de todos os elementos da tabela periódica. Mas você pode fazer uma memorização maior. Leia comigo. Do mais eletronegativo para o menos. Fon, Cli, Brisque, pH. Flúor, oxigênio, N, Fon. Cli, Brisque, cloro, Cli, bromo, iodo, enxofre, carbono. Cli, Brisque, pH. Tá? Olha lá, vou falar agora sem parar. Fon, Cli, Brisque, pH. E tem um macetinho também. Fui ontem no clube, briguei e, cuidado aí com a brincadeira, né? Seria se você fosse escrever um texto em português, e saí carregado para o hospital. É uma analogia. Olha lá, né? Não é uma analogia, gente, é um processo mnemônico, na verdade, né? Isso aqui que chama processo mnemônico, né? Olha lá, fui, flúor, ontem oxigênio no nitrogênio, clube, cloro, briguei, bromo e iodo, saí, enxofre, carregado, carbono, para fósforo, P, hospital, né, que é o hidrogênio. E lembrando que os metais não estão incluídos aqui nessa comparação, mas de uma maneira genérica, quem é mais eletronegativo, quem gosta mais de atrair elétrons numa ligação química covalente, onde há um compartilhamento de elétrons, são os ametais. Gente, o que a gente pode concluir de uma maneira genérica? Tal qual afinidade eletrônica, quanto menor é um átomo, mais um núcleo sente atração pelos elétrons daquela ligação química que une esse átomo a outro átomo. Então, de uma maneira genérica, quanto menor o raio, maior é a eletronegatividade. Tá ok? De uma maneira genérica. Tá? Muito bem. E aí, gente, chegamos agora na reta final. Eu vou mostrar para vocês agora propriedades que são menos importantes, mas que você também vai compreender. Mas elas, eu diria para vocês assim, comparativamente com as outras, essas propriedades aqui finais são menos importantes, tá? Não é que densidade não seja uma coisa importante, mas o comportamento na tabela periódica, você não tem que ficar tão preocupado na explicação disso. Entendeu? Então vamos lá, gente. Você está vendo aqui um gráfico que eu peguei, né? Do site www.webelements, né? Está aqui na lateral, tá? É um site muito bom que tem na internet, www.webelements.com, né? Então, tá bem aqui especificado de onde que eu tirei o gráfico deles, né? O que você pode perceber? Que a densidade é uma propriedade periódica. Tá vendo? Dá uma olhada no eixo X. Na medida que o número atômico aumenta, quando você percorre a tabela periódica, o que acontece com a densidade? Essa densidade aqui, gente, é dada em quilo por metro cúbico, mas é similar a grama por centímetro cúbico. Se você converter quilo, né, por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, né, o que você pode, né, também pensar dessa maneira, tá? Só estou comentando aqui que a unidade usada aqui é quilo por metro cúbico. Mas o que é importante? É você olhar para o gráfico e perceber novamente, olha lá, que na medida que você percorre a tabela periódica, a densidade aumenta, diminui. Por isso que a gente diz que é uma propriedade periódica. Agora, de uma maneira geral, dá uma olhada no meio dessa tela. A densidade aumenta de cima para baixo e das extremidades para o meio. Eu queria te alertar, gente, para não ter problema depois. Se você olhar vários valores dos elementos químicos na tabela periódica, você vai perceber que tem várias, mas várias exceções. Entenderam por que eu disse que não é para preocupar tanto com a explicação dessa propriedade? Ok. Finalmente, aqui. E aí, para terminar, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Veja bem, gente, em cima, né, no mesmo site, www.webelements.com, eu peguei o gráfico de temperatura de fusão e embaixo temperatura de ebulição em função
do número atômico, né? Então, na medida que você percorre a tabela periódica, né, a temperatura de fusão aqui é em Kelvin, tá, gente? Os valores são dados em Kelvin. E a temperatura de ebulição, mais uma vez, são propriedades periódicas, porque elas aumentam, diminuem na medida que o número atômico aumenta. Agora, qual é o comportamento geral? Dá uma olhada aqui em cima aqui na tela, pessoal. A temperatura de fusão e ebulição aumenta para baixo nas colunas e aumenta das extremidades para o centro nos períodos. Tem duas exceções maiores, porque eu disse que tem várias exceções. Coluna 1A, metais alcalinos, e coluna 2A, alcalinos terrosos, essas temperaturas elas não aumentam para baixo, elas aumentam para cima. Mas eu repito, não tente criar muito raciocínio em cima disso. São valores experimentais. Existem várias exceções, ok? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês, né, nessa videoaula de propriedades periódicas. Um abraço e tudo de bom para vocês. Até a próxima.